Onde que a sua história me inspirou? A grande maioria, né, das pessoas, e talvez isso me inclua, elas carregam muitos traumas. Sim. Né? Muitos traumas dos lugares que viveram, das situações que foi exposto. E quando eu conheci a sua história, eu falei, a Dona Maria é uma pessoa diferente. E o Seis Pode, ele procura pessoas diferentes para trazer aqui. Eu morei, né, nessa cidade até os 17 anos. E eu vim para São Paulo com 17 anos. Um irmão da minha mãe morava em São Paulo, ele foi passear lá, em Alagoas, e meu pai veio com ele. E depois de 3 meses que meu pai estava aqui, ele mandou me buscar. E eu vim e deixei a minha mãe lá com 7 irmãos. Tá. Quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar. E aqui eu conheci meu esposo, que também era de lá, do mesmo município que eu. Era de Champreta. Mas ele morava no interior. É muita coincidência sair de Champreta e conhecer alguém aqui em São Paulo de lá, hein, Dona Maria? Não? Pois é, eu fui morar vizinho dele, conheci ele aqui. E começamos, né, a namorar. Eu namorei com ele 1 ano. E depois de 1 ano eu casei. A senhora se casou, a senhora estava com 18 anos. Eu estava com 18 anos. E ele era muito ciumento. E a minha mãe ainda me alertou. Não case com esse rapaz, porque ele é muito ciumento. Mas a gente, quando está namorando, não enxerga o conselho dos pais, né? Geralmente não ouve, né, Dona Maria? Por que não ouve, Dona Maria? A gente fica preso no nosso coração, que a gente diz que ama muito a pessoa, e quando você realmente está num relacionamento amoroso, não dá ouvido. Você não olha para nada. Você não escuta, você não obedece, você não enxerga, né, os erros, né, os defeitos, e foi isso que aconteceu comigo. Eu casei, já casei grávida. A senhora engravidou para depois casar? Eu engravidei, eu não ouvi o conselho da minha mãe. Quando eu casei em junho, 29 de junho. E a minha filha nasceu dia 27 de outubro. Tá. E assim, casei, vivi 1 mês bem com meu esposo. E depois de 1 mês, ele começou a me maltratar. E eu sofri violência doméstica durante 22 anos. Física, verbal e emocional. E como que era isso? Mas, assim, Dona Maria, eu sei que é muito difícil a vida de quem veio do Nordeste, né? O meu pai e minha mãe... Meu pai era nordestino, minha mãe também é nordestina. Não é fácil você sair da sua terra para vir para São Paulo ou para uma cidade maior... E você entender o tempo, o time das coisas. Até você entender o time dali, já passou muito tempo, né? Verdade. Nós viemos morar hoje que se chama comunidade, né? Na época era uma favela, que ficava no final da Berrina, ali na Bandeirantes. Tá. E eu morei durante 4 anos nesse lugar. Eu tive meus 2 filhos lá, né? E quando chegamos, era muito difícil, eu não tinha água. Não tinha energia. E na época que eu cheguei, não tinha nem banheiro. Então, cheguei nessa não tinha um banheiro, não? Como é que fazia as coisas? Fazia no jornal, jogava no bueiro e jogava na rua. Gente, pra você que acha que chegou em algum lugar, ó. Você que é que nasceu aqui em São Paulo, você que não entende, de repente tem dificuldade de entender a luta do nordestino quando vem pra cá, ou pelo menos quando vinha, né, Dona Maria? Hoje mudou muita coisa, né? Hoje mudou muita coisa. Os meus pais... minha mãe chegou logo em seguida, com meus 7 irmãos, e meu pai comprou um barraco, na época, de 3 cômodos, que cabia 12 pessoas. Era muita gente na mesma casa, Dona Maria? Era muita gente na mesma casa. Era um barraco de pedaços de madeira e moravam muitas pessoas. E a gente pedia água nas casas, em posto de gasolina, em construções, para poder esse povo todo usar essa água. E aí a senhora casa com 18 anos depois ali, ele começa a ser abusivo com a senhora? Ele começa a ser abusivo, ele começa a me agredir. Ele comprou um 38. Eu engravidei do meu 2º filho, quando a minha filha tinha 3 anos. Ele chegava... do bar, ele dava... Mesmo ele sendo abusivo, a senhora ainda engravidou dele? Engravidei.
Então ele dava tiro nos meus pés, assim, 1 metro de distância, ele chegava e ele disparava assim no chão, nos meus pés. E vivi isso assim por muito tempo. Ele me ameaçou com esse revólver durante todo o tempo. E a senhora nutria algum sentimento por ele de afetivo? Na verdade, sim. Porque senão não ficaria, né? 20 anos. Eu tinha medo dele, sim. Mas quando ele estava sem beber, ele era uma pessoa. E quando ele bebia, ele se tornava, né? Se transformava numa outra pessoa. E nós dois não tínhamos Jesus. Não conhecíamos Jesus. Então, a vida de quem não tem Jesus é uma vida que não tem paz, né? É uma vida de tristeza, é uma vida de amargura. E eu aprendi que o casamento era para sempre. O casamento é para sempre. Mesmo vivendo essa vida abusiva, eu não tinha vontade de me separar. E para onde também eu iria com 2 filhos? Se a minha mãe tinha uma casa cheia de pessoas, meu pai também era alcoólatra, meu pai era um jogador, era viciado no jogo, e eu ia para a casa dos meus pais com 2 filhos. Eu pensava, é melhor ficar aqui com os meus filhos. E eu vivi nesse contexto durante 20 anos, 22 anos, tive depressão. Quando eu engravidei do meu filho... Até os 40 anos de idade a senhora ficou casada com ele? Eu fiquei casada com ele 40 anos. Foi 40 anos, né? Então a senhora foi até os 58 com ele. 40 anos casada. Mas, na verdade, foram 22 anos, né? Nessa vida de violência doméstica, de abuso doméstico, mas foram 18 depois que Jesus nos transformou. Quando nós conhecemos Jesus, né? Primeiro foi o meu filho com 12 anos, para Jesus. Depois foi a minha filha com 15, a Rosângela. O meu filho Rogério foi o primeiro. E depois eu. E depois meu esposo. E os meus filhos foram porque tinha uma vizinha, a Neuza, ela começou a ir para a igreja. E a gente tinha um relacionamento com ela, de família, os meus filhos com os filhos dela. Nós tínhamos batizado o filho dela, era padrinho do filho dela. E ela começou a ir para a igreja. E os meus filhos começaram a ir. E ela me convidava, as irmãs da igreja me convidavam. E eu falava assim, não vou, porque meu marido nunca vai deixar eu ir para a igreja. E um dia, ela desceu, ela foi para a igreja, era uma terça-feira. E ele falou assim... Olha, a comadre está indo para a igreja, vamos ver como que é. E ele me levou para a igreja. Deus usou-lo para me levar para a igreja. Aquele que era o seu agressor. O meu agressor agora me convida para ir conhecer uma igreja evangélica. E eu fui conhecer a igreja numa terça-feira. Na quinta-feira eu voltei e aceitei a Jesus. E aquela mulher depressiva, aquela mulher que queria tirar a vida, que queria morrer, agora ela aceita Jesus. E quando eu aceitei Jesus, Deus já me deu assim uma ousadia e uma coragem tremenda. Que agora eu não tinha mais medo de nada. O diabo queria tirar a minha vida, né, com depressão, colocando pensamentos de suicídio, mas agora eu pensava, se eu morrer, agora eu vou morar com Jesus. Então, se quiser me matar, se quiser tirar a minha vida, eu não me importo. Só que o propósito que Deus tinha para as nossas vidas era muito grande, era bem maior do que aquilo que o inimigo estava querendo fazer. E aí,